Estou saudando todo mundo aí da igreja do Messias Yahushua, uma graça e paz na paz do eterno Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador. A gente está com um quadro aqui chamado Venha a Nós o Teu Reino, seu quadro Venha a Nós o Teu Reino, e o episódio de hoje é a Páscoa, ou Pêssar. Pois é, eu estou gravando esse comentário agora no dia 7, dia 7 de março de 2020, e a gente está em via de celebrar a Páscoa, né? O conhecido também no hebraico como Pêssar. É a Páscoa que a gente tem uma data correta para ser celebrada, né? A data correta é no dia 14 do mês 1 do calendário bíblico, que é o 14 do mês de Aviv, também conhecido como mês de Nissan. Essa é a data certa que tem que ser celebrada. Essa é a data que o Messias Yahushua, então o Cristo, celebrou, né? Essa é a data que ele foi morto, né, como Cordeiro Pascal, e essa é a data que foi instituída desde os tempos de Moisés, ok? Então, só que hoje, por influência do catolicismo romano, né, hoje na nossa sociedade a Páscoa, ela é uma Páscoa, tem uma semana santa, né? É a Semana Santa. A Semana Santa tem a Sexta-feira Santa, que é o feriado, né? E tem lá o Domingo da Ressurreição, que é a Páscoa. É uma Páscoa que cai no domingo, né? E é uma Páscoa também que tem lá vários símbolos, né? Ovo, coelho de Páscoa, vários símbolos pagãos, né? O que a gente pode dizer disso? Está totalmente falso. Totalmente falso. Essa Páscoa dominical, com esses ícones pagãos como coelho, ovos, né? É tudo falso, tá? É tudo isso, tudo falso. A tal de Semana Santa também é a maior conversinha fiada, tá? Tudo falso, tudo paganizado, tá? E aí você tem a Páscoa cristã, né? A Páscoa cristã cai no domingo. E você, por outro lado, tem a Páscoa judaica, né, que eles vão lá relembrar lá Moisés, né, que tirou o povo da escravidão do Egito, blá, 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 aquela coisa toda, né? Bem, o que a gente pode dizer de tudo isso? Seja no judaísmo ou seja no cristianismo, o que a gente pode dizer? Está tudo errado. Os dois estão errados, tá? Mas estão completamente errados, tá? Os dois estão errados. Qual é a Páscoa certa? É a cristã ou a judaica? As duas estão erradas. As duas estão erradas, tá? Então a gente poder entender primeiro o que é a Páscoa, né? O que é a Páscoa? Vamos lá, a gente precisa ir lá nas Escrituras Sagradas, vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? O Eterno, tá, instruiu o povo, tá? Instruiu o povo através de Moisés, que eles iriam celebrar, né, o que foi a primeira Páscoa, tá? Então lá no dia 10 do primeiro mês eles separaram lá os animais, né, para o sacrifício, e no dia 14, né, à tarde, eles celebraram a Páscoa, ok? Então, ou seja, sacrificaram lá o cordeiro, né, e logo na sequência eles já partiram, okay? Eles já partiram e levaram seus pães asmos, né, e já partiram para quê? Para a liberdade. Então, o Pêssar na cultura hebraica até hoje é conhecido como Festa da Liberdade. Que liberdade? Liberdade de um povo que foi escravo no Egito por 400 anos e que foi liberto da escravidão física, opressão física, né? Foi liberto da escravidão física do Egito. E na sequência esse povo foi para o deserto. Ficou lá anos no deserto, apesar de todas as prevaricações, mas em proximidade, né, de Deus que os alimentava, que os vestia, que os dava abrigo, que os dava proteção, okay? Em intimidade com o Eterno, okay? Até que eles entraram na Terra Prometida. Então a Páscoa que foi celebrada, né, através de Moisés, né, e deu orientação para o povo, é uma festa da libertação. Libertação de quê? Libertação da escravidão física do povo hebreu. Pois bem, essa festa, ela foi uma sombra, tá? Uma sombra que projetava para a realidade, o objeto real da coisa. Projetava para uma Páscoa muito maior, uma Páscoa muito mais importante, que é a verdadeira Páscoa. Páscoa essa
do Messias, okay? Do Messias, do Filho de Deus que foi enviado. Okay? E qual o significado dessa Páscoa do Messias? Okay? Tem uma significação espiritual, okay? E que é a verdadeira realização daquela Páscoa de Moisés. Foi uma sombra. Okay? Então a gente encontra no Messias o cumprimento verdadeiro da coisa, a realidade das coisas. Então nosso Messias Yahushua, tá, celebrou também a Páscoa, né, com seus discípulos. Está relatada, né, no Evangelho, Mateus capítulo 26, né, a partir do verso 17, a gente pode dar uma olhada. Okay? Então o Messias, ele próprio se deu em sacrifício. Ele, por isso que é o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu, se doou como Cordeiro Pascal, ok? Como sacrifício. Para quê? Para a remissão dos pecados, não só de Israel, mas de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Então vejam bem que a Páscoa do Messias não é uma Páscoa para libertação física do povo dele que estava dominado pelos romanos, não. Uma Páscoa para libertação de toda a humanidade. Libertação de quê? Libertação do pecado e do poder da morte. O salário pago pelo pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. A consequência disso é a morte. Mas a morte em questão, a verdadeira morte, é o que se chama segunda morte. Vocês chamam vulgarmente como inferno. Na verdade é o lago de fogo. Todos serão julgados. Okay? E os ímpios, quem não conseguir a remissão dos pecados, vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a verdadeira morte. Morte espiritual. Okay? Só que tem jeito para a morte? Tem jeito. O jeito é a ressurreição para a vida eterna. Mas para ressuscitar para a vida eterna, você tem que ter a remissão dos seus pecados. Isso não depende do que você faz. Okay? É pela sua fé, né, nos méritos do Messias. Tá? O Messias é que pagou pelos nossos pecados. Okay? Ele é que tem os méritos. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que ele se doou como sacrifício. Okay? Não há remissão e perdão dos pecados sem sacrifício. Por isso que lá antigamente na lei levítica, todo ano tinha lá o dia do Yom Kippur, dia do perdão. Eram sacrificados lá os animais para pagar pelos pecados do povo. Aquilo era transitório, tá? Então é isso. Então percebam, Moisés celebrou uma Páscoa para libertar o povo da escravidão física. Agora o Messias, ele celebrou uma Páscoa, tá, para poder libertar toda a humanidade do pecado e do poder da morte, do lago de fogo, destruição, da condenação, ok? E chamar todo mundo para a vida eterna no reino de Deus, e a ressurreição. Então, uma vez que ele já fez a Páscoa, como cordeiro se sacrificou, então é a mesma coisa. Nós que cremos somos libertos do poder da morte, do pecado. E estamos numa situação tal qual o povo estava lá no deserto. E vamos dizer, entre aspas, um deserto espiritual. Estamos em intimidade com o Criador, tá, com o nosso Pai, Yahweh. Porém, estamos aguardando entrar ainda na, entre aspas, terra prometida. Que é o quê? O reino de Deus, a ressurreição, a vida eterna. Depois lá dos 1000 anos vai ter um novo céu e a nova terra. Nisso nós seremos introduzidos, tal qual o povo foi lá atrás introduzido na terra prometida. Isso é uma figuração. Então o Eterno, ele dá a figuração, ele dá a sombra para quando a coisa acontecer, né, espiritualmente, para o povo poder entender. Mas são só os sábios que entendem. Então os judeus estão até hoje celebrando Moisés, Moshe. Moisés libertou o povo do pecado. Aí tem as refeições, tem aquela coisa toda, bababá. Pô, tudo bem. Ah, mas isso foi dado para o estatuto perpétuo, a casa de Israel. Tudo bem. Agora não adianta celebrar aquela Páscoa, que era a sombra, se você não entenderam a verdadeira Páscoa, que é muito maior. Algo muito maior, não é comparável. Libertar toda a humanidade do pecado para a vida eterna. Isso é que é a verdadeira Páscoa. Então não adianta celebrar lá a Páscoa de Moisés se você não tem conhecimento, não sabem quem é o Messias, não sabe a obra que ele fez, negando o eterno.
Então não tem sentido nenhum, perde o sentido, entendeu? Perde o sentido da coisa, tá? Então é isso. Pois bem, é interessante que aqui, né, lá no Mateus capítulo 26, versos 17 a 30, ele até diz aqui, ó, ele foi, né, ele não estava celebrando nenhuma coisa nova, como de hoje, ele estava celebrando a Eucaristia, ou vai lá o Evangelho vai dizer, não, estava celebrando a Santa Ceia, não. O Messias reuniu os seus apóstolos para celebrar a Páscoa. Aquele jantar que ele teve, vocês chamam de Santa Ceia, ou Última Ceia, na verdade é a Páscoa. É a Páscoa. Porque ele é o cumprimento de todas as coisas. Então ele tinha que cumprir essa Páscoa também. Então ele cumpriu. Então não estava instituindo nada novo aqui. Ele só estava dando um pleno e verdadeiro cumprimento da Páscoa. Daquela que foi lá atrás com Moisés. Agora ele é o verdadeiro cumprimento. E ele até diz aqui, ele partiu o pão, né? Tomou o pão, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, né? Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Além disso, quando Moisés celebrou lá atrás a primeira aliança, que se chama Antigo Testamento, ele sacrificou os animais, pegou o sangue dos animais, aspergiu as tábuas da lei, aspergiu sobre todo o povo aquele sangue. Sem sangue não tem testamento. Aí ele fez ali a primeira aliança, o Antigo Testamento que vocês chamam. Agora o Messias, tá? Ele deu o seu próprio sangue. Sem sangue, sem morte, não tem uma aliança. Então ele próprio deu o seu sangue, sangue esse da nova aliança. Vocês chamam de Novo Testamento, ok? Então é isso que ele está celebrando, tá? Então quando ele diz aqui ó, este é o sangue da nova aliança. Lógico, aquilo ali eles estavam bebendo vinho, ninguém estava bebendo sangue, não houve nenhuma transubstanciação, como diz o católico, nada disso. Porque na verdade o correto da tradução aqui é: isto representa o meu sangue. Então o cálice de vinho representa o sangue, é sangue da nova aliança. E o pão significa, não é transubstanciação, okay? Significa, isto representa, tá? Esse pão representa o meu corpo, tá? Então, lógico, o Messias é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o alimento espiritual. Então, isso é uma representação, tá? Tem nada de transubstanciação aí. Então, a gente continuando aqui, né, falar... Então, nesse momento aqui, o Messias não instituiu nada de novo. Ele até disse, façam isso em memória de mim. Porque em memória da morte dele. Em memória de sua morte. Porque era necessário que ele morresse para remissão dos nossos pecados e para derramar o sangue da nova e eterna aliança. Por isso que você celebra a morte do Messias na Páscoa, ok? Então, ou seja, como dizem os católicos, lá tem a Eucaristia, não sei o que, gente. O Messias não instituiu nenhuma Eucaristia, não instituiu nenhuma liturgia nova, ele apenas cumpriu a Páscoa, ok? Então não instituiu nada de novo. É interessante que igual lá no catolicismo tem o transubstanciação. Não, é que lá a hóstia se transforma no corpo de Cristo, literalmente. E o vinho se transforma no sangue de Cristo, literalmente. Isso é verdade? Não, mentira, pô. Mentira, pô. Quem está enganando você? Primeiro que Cristo, na igreja primitiva não existia hóstia. Tenho que fazer a menor ideia do que é a hóstia. A hóstia tem um formato redondo de disco, porque isso está disfarçado ali, a adoração para o Deus Sol Invencível, Mitra, o Sol Invencível. O catolicismo nada mais é do que o mitraísmo romano, que existia antes do cristianismo, que foi transformado, cristianizado no século IV. Entendeu? Já existia o sacerdote chamado de padre, já existia o sumo pontífice chamado de papa, muito antes do cristianismo. Okay? Existia, por isso que é uma religião de liturgia. A missa, na verdade, nada mais é do que um rearranjo da missa do mitraísmo. Ok? Toda a ortodoxia, tudo coisa paganizada que foi empurrada para dentro foi cristianizado. É um mitraísmo camuflado. Tá? Lá no dia de Corpus Christi, quando tem lá a grande hóstia, coloca dentro daquele receptáculo dourado, cheio de raios assim, aquele receptáculo simboliza o que? O sol. Então nada mais é do que a velha adoração
do Deus Sol invencível Mitra, Mitra Arquidiocese. Por que você acha que o nome é Mitra? Por causa do Deus Sol Mitra. Então foi tudo cristianizado. Não existia nem hóstia nos primeiros séculos depois da igreja primitiva. Okay? Então a transubstanciação, isso é filosofia de Aristóteles. Filosofia de Aristóteles que cristianizaram para justificar um suposto milagre. Conversa fiada. Então, Jesus, como vocês chamam de Jesus, Yahushua, o Messias, não instituiu nenhuma Eucaristia, nenhum ato litúrgico. Isso é conversa fiada. Aí vamos aqui agora para os evangelhos. Os evangelhos na Reforma entenderam que Santa Ceia, não é Eucaristia, não, é Santa Ceia. Aí lá eles têm, lá não tem hóstia, mas tem um pedacinho de pão, né? E todo mês a Eucaristia tem todo dia, principalmente no domingo, né? Principalmente no domingo. Aí por que eles alegam? Não, tem que ser no domingo, a Eucaristia tem que ser no domingo. Porque lá em Atos, capítulo 20, verso 7, diz que no primeiro dia da semana, né, os apóstolos se reuniram né, e partir do pão. Aí Paulo ia partir, Paulo deu aquele discurso todo, foi até meia-noite. Aí eles olham lá, Atos 27, tá vendo? Os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, para poder partir o pão, para poder fazer a Eucaristia. Tá vendo? Gente, não tem nada a ver. É tolice isso. Tá? Leiam mais de um verso da Bíblia, por favor. Lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 46. Atos capítulo 2, os discípulos, tá? Lá em Israel, eles dizem que eles estavam todos os dias no templo. Tá, todos os dias no templo e fazendo partir do pão. Quando? Todos os dias. Onde? No templo. Tá? Estavam em comunhão. Demonstra que eles vendiam tudo e dividiam todo o dinheiro entre os irmãos. Então, esse partir do pão não era só no primeiro dia da semana, como está escrito lá em Atos 27, mas Atos 2,46 diz que eles estavam todos os dias no templo, partindo o pão. O que é esse partir do pão? Esse aqui em questão, Atos 2, Atos 20, é uma Eucaristia? Era uma Santa Ceia? Não, gente. Não era Eucaristia, mas... Veja bem, na cultura hebraica, na cultura do Oriente Médio, desde tempos antigos, as pessoas partiam pão, mas não era... O que era um partir do pão? Vou citar o exemplo, Melquisedeque e Abraão. Quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque não era qualquer um. Parece que ele caiu de paraquedas ali na Bíblia, mas não. Ele é um sacerdote do Deus Altíssimo e era o rei de Salém. Salém, que hoje é conhecido como Jerusalém. Okay? Então, esse reinado e sacerdócio de Melquisedeque era uma prefiguração do reinado do Messias, de Cristo. Okay? Seja como for. Então, ele foi até o encontro de Abraão porque ele sabia quem era Abraão. Ele sabia que Abraão era um homem de Deus, era alguém que ia ser usado por Deus, okay? Tinha uma grande importância, era um homem de fé, um homem de Deus. Ele sabia quem ele foi ao encontro. Foi ao encontro de Abraão e ele deu o quê? Pão e vinho. E eles celebraram juntos. Por que isso? Na cultura deles, na cultura desse povo há muito tempo, não é qualquer um que você chamava para beber um vinho e partir um pão com você. Isso era um sinal de uma, vamos dizer assim, aliança entre aspas, ou amizade. Era alguém que você estava trazendo para o seu convívio, trazendo para dentro da tua casa, trazendo para a tua família, um amigo, um irmão. Tá? Então o partir do pão e beber do vinho significa isso. Okay? Uma relação muito íntima ali. Okay? Um sinal de amizade, de recepção, alguém que está entrando para o teu convívio de fato, seja para a tua família, né? É assim que a coisa funciona. Então, é esse o partir do pão. Então, os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, depois a igreja gentil, eles estavam sempre se reunindo, eles vendiam os seus bens, todo mundo partilhava tudo aquilo, e o partir do pão era isso, refeições compartilhadas era isso, que as pessoas estavam se unindo espiritualmente, irmãos, efetivamente, irmãos que partilhavam do pão e compartilhavam a refeição. Isso vem de muito tempo. Então isso aqui, nesse momento, isso não tem a ver
com a Páscoa do Messias, não tem a ver com a Eucaristia ou Santa Ceia. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo, tá? Isso é grosseiro. Buscar nesses textos embasamento para as suas liturgias é grosseiro, é falta de conhecimento, ok? Porém, aí, mas eu quero saber então, você quer saber então da celebração do Messias, okay? Da morte dele. 1 Coríntios, aí sim, 1 Coríntios capítulo 11, né? Vou a partir do verso 17, né? Aí que o apóstolo Paulo está falando sobre o ajuntamento dos irmãos, ok? O ajuntamento dos irmãos, que está havendo confusão nesse ajuntamento, ou seja, confusão, desrespeito, tá? Deixa eu ver aqui, 27, 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou no verso 23, De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor, isto é, do Messias, né, aquilo que transmiti para vocês. Olha, na noite em que foi entregue, o Senhor Yahushua tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vocês, façam isso em memória de mim. Memória de quê? Da morte dele. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que você é para celebrar no domingo, tem que ser no domingo, Eucaristia no domingo. Ele não está dizendo que você tem que celebrar a Santa Ceia, é o culto mensal da Santa Ceia. Ele não está dizendo isso. Aqui ele está claro, veja bem. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti a vocês. Ele recebeu do Senhor. Então, quando que o Senhor, que o Messias celebrou a Páscoa? Foi na data determinada, no dia 14 do mês de Nissan, no qual ele celebrou a Páscoa no entardecer, okay? E quando foi na data em questão, à tarde, ele morreu como cordeiro pascal, ok? Foi isso que aconteceu. Então vejamos, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti a você. Continuando, na noite em que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Então, o apóstolo Paulo recebeu pessoalmente do Senhor o que ele transmitiu para os irmãos, na noite em que foi entregue. Qual foi a noite que ele foi entregue? Foi na data em questão, no calendário em questão, calendário bíblico, dia 14 do primeiro mês, na noite em que foi entregue. Porque as datas no calendário bíblico é tarde e manhã. Ele não começa na meia-noite. Meia-noite começa o dia. Não, é no entardecer. Okay? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Depois o Senhor fez o Eterno no segundo dia. Foi a tarde e a manhã do segundo dia. Lê Gênesis capítulo 1. Okay? Então o Messias cumpriu a data bíblica. Ponto. Okay? E foi isso que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor e passou para os irmãos. Então na noite que foi entregue, o Senhor tomou o pão e depois de dar graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, o jantar, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, o sangue do Novo Testamento, nova aliança. Todas as vezes que você beber, faça isso em memória de mim. Ok? Portanto, todas as vezes que você come desse pão e bebe deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É como eu disse, você está celebrando o que nessa Páscoa? A morte dele. Para celebrar a morte, lógico, ele ressuscitou, óbvio. Mas a morte para perdão do nosso pecado, para o sangue da nova aliança. Por isso, todo aquele que comer do pão e beber do cálice Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Aí sim. Mas isso aqui é uma liturgia. É uma liturgia. Não, velho. Isso não é, gente, um ato litúrgico. Vocês precisam conhecer uma coisa chamada testemunho. Tá? Que tem na Bíblia. Mandamento é uma coisa. Preceito é outra coisa. Estatuto é outra coisa. Testemunho é outra coisa. Ordenança é outra coisa. Juízo é outra coisa. Isso daqui, é um testemunho. É um testemunho.
Então não tem que ter padre, não tem que ter sacerdote, tem que ter abata, tem que ter isso. Não tem, velho. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. Isso é um testemunho, tá? E o que nós estamos testemunhando na Páscoa? Olha só, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é um testemunho, que Ele morreu para expiar o nosso pecado e para derramar o sangue da nova aliança. Isso é um testemunho. Um exemplo de um testemunho, um exemplo grosseiro. Um exemplo assim esdrúxulo. Aniversário de casamento. A sua mulher todo dia. Ou seu esposo todo dia. Mas na data de aniversário de casamento não pode ter esquecimento. Se tiver esquecimento, dá confusão. Não dá? Dá confusão. Tem que ter presentinho, tem que ter lembrancinha. Isso é um testemunho de quê? De um fato importante. O testemunho é quando você celebra um fato importante. Você dá o testemunho que aquele fato realmente aconteceu. O aniversário do teu casamento, por exemplo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Nós temos que celebrar isso. Nós temos que celebrar essa Páscoa. Okay? Porque isso é o testemunho de que o Messias fez isso. Derramou o sangue da nova aliança e morreu pela remissão de nossos pecados. Isso é um testemunho, tá? Então não é uma liturgia, ao contrário do que vocês possam imaginar na Santa Ceia ou Eucaristia, não é nada disso. É um testemunho, tá? O que é bem diferente. Deixa eu ver se temos algum detalhe. Então ele está orientando aqui como que eles deviam se ajuntar para celebrar isso. Para fazer esse testemunho, estava virando bagunça. Okay? Aí sim, aqui 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 17. Aí sim. Então não é toda vez que eles estavam partindo o pão que eles estavam celebrando a Santa Ceia, uma Eucaristia que tinha que ser no domingo. Nada a ver. Nada a ver. O que é na cultura hebraica partilhar uma refeição, partilhar um pão com a pessoa. Eles eram irmãos, né? Na igreja, irmãos, efetivamente, sem hipocrisia, sem falsidade. Por isso que eles partilhavam refeições, ok? Mas tem mais algum detalhe? Outro detalhe de conversa fiada é o tal da Semana Santa. Sexta-feira diz ele que Jesus morreu sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí ressuscitou no domingo de manhã. Que mentira, totalmente mentirosa essa afirmação, deturpação bíblica. Mateus capítulo 12, verso 40. Sinal do profeta Jonas, tal qual o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o filho do homem o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites é 72 horas em qualquer lugar do mundo, 72 horas, mas nessa afirmativa aqui, na falsa Páscoa da cristandade, ele ficou só 36 horas, 2 noites e 1 dia no sepulcro. Estão fazendo o Messias de mentiroso. Mas ele morreu na véspera do sábado. Eles não sabem nem o que é um sábado. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição, na descrição, um vídeo explicando da Sexta-feira Santa, qual dia que ele morreu, qual dia que ele ressuscitou efetivamente, tá? Porque 3 dias, 3 noites, um sábado é um feriado. Não necessariamente o 7º dia da semana que a gente tem hoje, o sábado hoje. Não tem nada a ver. Um sábado é um feriado. E são muitos feriados, sábados bíblicos, ok? Não necessariamente 7º dia da semana. Então ele morreu na véspera de um feriado, okay? Que não caiu no sábado. Era um feriado que caiu, vamos dizer, vulgarmente no meio de semana. Era o 1º dia do Pães Ázimos, ok? Aí depois vem o dia da preparação, né? Aí ele morreu, né, um dia da preparação. Aí veio o sábado, o 1º dia dos ázimos. Depois, que no caso seria mais ou menos uma quinta-feira hoje, depois disso veio mais um dia de preparação, que é sexta-feira, para o outro sábado, que é o 7º dia da semana, sim, feriado semanal. E depois disso veio o 1º dia da semana. Então, 3 dias, 3 noites de sepulcro, ressuscitou no 2º sábado da tarde. E vamos dizer assim, vulgarmente, no calendário de hoje, teve um feriado na quinta, ele morreu na quarta. Na quinta, o feriado, 1º dia de Pães Ázimos. Depois, da sexta-feira, mais um pré-feriado, que foi mais um dia de preparação. Depois, o sábado semanal, depois que as mulheres foram ao sepulcro vê-lo no 1º dia da semana. Okay? Então, ou seja, era outro calendário, os dias têm outros nomes, é outra coisa. Então, eu estou fazendo aqui uma análise bem vulgar
Tá? Então, ou seja, essa história morreu na sexta-feira à tarde, ressuscitou no domingo de manhã, é conversa fiada. A Bíblia, os trechos que eles têm lá, da tradução tendenciosa, e tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, não. E tendo Jesus ressuscitado, vírgula, anteriormente. Depois disso, né, no primeiro dia da semana, as mulheres foram vê-la, porque não era feriado. As mulheres viram onde ele estava, onde era o sepulcro, e depois voltaram e repousaram o Shabat, o sábado, conforme o mandamento. Está lá no Evangelho de Lucas. Mas enfim, isso aí é uma discussão para outra hora. Tá? Então essa conversa fiada aí de Páscoa cristã, Sexta-feira Santa, e que conversa fiada, história de Papai Noel. E eles celebram a Páscoa no domingo, que não dá para entender. Se o apóstolo Paulo diz aqui, que no 1 Coríntios capítulo 11, toda vez que a gente come desse pão e bebe desse vinho, estamos lembrando da morte do Senhor, até que ele venha. Então, mas vocês celebram no dia da suposta ressurreição? Não dá para entender. O que o apóstolo Paulo disse? O que eu recebi do Senhor, eu passo para você. Na noite em que ele foi entregue. Na noite em que ele foi entregue. Está celebrando a morte dele. Os caras estão celebrando no suposto dia da ressurreição. Então, quer dizer, está tudo errado. Tá? Sem contar esses símbolos pagãos, coelho, ovos, são todos símbolos de rituais de fertilidade antigos. Por isso que a Páscoa em inglês é o Easter. Easter é o que? É Istar, é Astarode, é Azerar, tá? É um demônio, tá? É um demônio, tá? Babilônia, como queira, tá? Rituais de fertilidade Babilônia. Foi tudo cristianizado aí no meio desse bolo. O próprio domingo é o dia do sol invencível. É o dia do sol invencível. Então, ou seja, tudo bagunçado, misturado, paganizado, tudo. Fizeram um carnaval, entendeu? Fizeram um carnaval nessa história. Mas enfim, eu estou explicando para vocês o que é, tá? O verdadeiro significado do Messias, tá? Não instituiu nenhuma liturgia nova, ele é o verdadeiro cumprimento da Páscoa. Então, lógico, ele é o Messias todos os dias, nosso Messias, nosso Salvador todos os dias. Porém, essa celebração, esse testemunho não pode faltar. Todo cristão tem que celebrar, que ele diz, façam isso em minha memória. O apóstolo Paulo lá diz, né, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, todas as vezes come desse pão e bebe desse cálice, anunciando a morte do Senhor até. Então todo discípulo, todo cristão, todo temente, todo aquele que tem fé, tem que celebrar isso aqui. Ok? Isso aqui é a verdadeira Páscoa. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante aqui, né? Tá, então a data, né? E a data é justamente amanhã. Tá? A data é justamente amanhã. Tá bom, gente? Então, um abraço aí. Fique aí com a Shalom e até o próximo episódio.